o poder de Deus para curar, restaurar, transformar e salvar o homem perdido é pelo Evangelho. A própria Bíblia vai nos revelar isso, que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O próprio Jesus. Olhem, observem, analisem, escutem o que Jesus disse a Paulo em Atos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Nesse contexto, Paulo está dando o relato da sua conversão a Cristo, como Jesus apareceu a ele, e falando aqui, testemunhando da sua conversão a Cristo. E no versículo 17 e o 18 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, olha o que Jesus vai dizer a Paulo. Levanta-te, versículo 16 ao 18. Levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Observamos aqui o que Jesus ordena a Paulo. O chamado de Paulo pelo próprio Jesus Cristo para o ministério. E interessante é o que Jesus diz a Paulo, que está enviando Paulo, para que Paulo vá às pessoas levar o Evangelho, para que, por esse Evangelho, essas pessoas que estão nas trevas, no engano, na mentira, que Satanás tem cauterizado na mente deles, fazendo eles pensar que estão na verdade. Olha o que Jesus vai dizer a Paulo. Paulo, para converter esse povo dentro dessas trevas e trazer para a luz. E para tirar esse povo, Paulo, do poder de Satanás e trazer para Deus, para que eles sejam remidos dos seus pecados e santificados pela fé em mim. Meus amados irmãos, essa revelação aqui para nós, esse ensinamento para nós, nos faz ver a importância de pregar o Evangelho, a importância do Evangelho ser levado para as pessoas, que é o único meio por onde as pessoas podem sair das trevas para vir para a luz, por onde as pessoas podem ser libertas do poder de Satanás. Jesus vai dizer, Paulo, para tirá-los do poder de Satanás e trazê-los para Deus. Só pela mensagem do Evangelho o homem é liberto do poder de Satanás. Só pela mensagem do Evangelho, essa multidão que está aí nas trevas do diabo, na mentira de Satanás, pode ser conduzida à luz de Deus para sair das trevas. Só pela pregação do Evangelho, o poder de Deus, é que essas pessoas podem ser libertas da maldição. Sair desse
juízo eterno. Encontrar a bênção de Deus, ser restaurada, para ter a vida com Deus. Só pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus. O poder de Deus para libertar, salvar, transformar, abençoar o homem, não está em campanha de libertação, não está em pacto e voto, não está em nenhum culto de igreja. O poder de Deus para libertar e salvar o homem perdido dentro de maldição não está em campanha de quebra de maldição dentro de igreja. Não está em nenhum culto de poder, de milagre, de bênção, de vitória dentro de igreja. O poder de Deus para salvar e libertar não está em nenhum culto místico de libertação que é feita por esses mentirosos dentro de igreja. O poder de Deus para salvar e libertar o homem perdido, o pecador que está nas trevas, mergulhado na lama do pecado. O poder de Deus por onde esse homem é salvo é o Evangelho. É o Evangelho, que é uma mensagem que leva a informação para o homem ter o conhecimento da esperança, aonde ele vai encontrar salvação. E esse Evangelho conduz o homem a Cristo. A Cristo. Não a nenhuma igreja, por meio de nenhum ritual, nem sacrifício, nem cerimônia, nem vida praticada dentro de religião, nem por meio de objeto, nem por meio de penitência, nem de pacto, nem de voto, nem de campanha disso, daquilo, daquilo outro. É o Evangelho. É pelo Evangelho. De nada, seu Diogo. É pelo Evangelho que o poder de Deus alcança o homem para libertá-lo do poder de Satanás. É pelo Evangelho que o homem é transportado, liberto para a luz, para sair das trevas do diabo. E esse Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, não com a restrição de nenhum sistema religioso, não com a interferência do sistema religioso, não com os adicionais, os meios colocados, deturpando o Evangelho pelos líderes religiosos. Esse Evangelho tem que ser pregado puro, original e verdadeiro, como Jesus nos ensinou, como Jesus trouxe. É o Evangelho pregado direto da fonte que é Jesus. Não é o Evangelho pregado corrompido, falsificado por meio dessas igrejas, por meio dos princípios e conceitos desses pastores que deturpam, falsificam e priva o povo do conhecimento da verdade do Evangelho, onde o povo está preso em maldição, vivendo anátema dentro dessas igrejas, sendo instruído e orientado nesse Evangelho anátema, nessas doutrinas de demônios pregadas por esses pastores, onde o povo entende que vai encontrar Deus, que vai ser liberto, que vai ter bênção, que vai ter vitória, dentro dessas igrejas, vivendo esse paganismo de rituais, de cerimoniais, de campanha, de pacto, de voto. O poder de Deus para o homem ser liberto, ser salvo, ser livre da maldição e entrar na luz que é Cristo, viver para Deus, é o Evangelho. É o Evangelho que tem que ser levado ao conhecimento da humanidade para que possam ser livres das trevas, do poder de Satanás e venham para Deus santificados para fazer parte do povo que vai alcançar a grande vitória eterna, a vida com Deus, quando deste mundo sair. E venha para Cristo para entrar na bênção e sair da maldição. Que creiam em Jesus e se convertam a Jesus para ter a vitória. E não através de campanha de vitória, não através de campanha de quebra de maldição, não através desses cultos místicos, pagãos, que os pastores, os mentirosos, os falsos profetas, os homens que dizem que é de Deus, que são ministros de Satanás, levam o povo a viver, praticar esse movimento místico e pagão dentro de igreja. É culto disso, é culto daquilo, é campanha, é pacto. Campanha da vitória, campanha da quebra de maldição, campanha de libertação, culto da bênção, culto de restauração, culto de avivamento, culto não sei de quê. Tudo isso só é possível pelo Evangelho. Quando você conhecer e crer
aí você vai ter a sua vida restaurada. Você vai ter a sua vida livre da maldição. Você vai ter a sua vida na bênção de Deus. Você vai ter a vitória diante do pecado, da morte e do inferno. Você vai estar restaurado, vivificado com Deus. Quando você ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Não é quando você estiver dentro de igreja, participando de culto, de campanha, disso, daquilo e daquilo outro. Vivendo o misticismo, o paganismo, dentro dessas igrejas, nesse Evangelho anátema. Creiam no Evangelho de Cristo. Para que vocês encontrem a libertação, saiam das trevas, estejam na luz, que é Jesus, pelo Evangelho. Você só pode estar em Jesus pelo Evangelho, não por igrejas evangélicas. Para você alcançar a bênção, a graça, a libertação e estar na promessa de Deus, você só pode alcançar quando você crê no Evangelho que leva você a Jesus. Não por meio de igreja evangélica, onde vocês vão viver práticas, rituais, cerimoniais, regras, normas, como se fosse meio de graça, para você alcançar vitória, libertação, bênção, ter vida com Deus. Saiam desses ambientes anátemas, que está levando vocês, um evangelho anátema, que está levando vocês a apostatarem da fé, seguindo doutrinas de demônios, que é pregada, instruída e ensinada para vocês, por esses mensageiros de Satanás, que deturpam a verdade do Evangelho, falsificam a palavra de Deus, aonde se denominam de homens de Deus, profetas, ungidos, anjos, mensageiros de Deus, são ministros de Satanás. Porque se fossem de Deus, não falsificavam o Evangelho, não tiravam o povo do alvo, que é Cristo, não prendiam o povo dentro de igreja, não levava o povo a praticar esse paganismo, esses movimentos anátemas, esses rituais, esses cerimoniais. Se esses homens fossem de Deus, não desviava você de Cristo, fazendo você colocar a tua fé em igreja, em campanha, em pacto, em voto, em objeto, em culto, em ritual, em cerimonial. Se esses homens fossem de Cristo, pregavam a verdade do Evangelho, e não levava vocês a viver esse anátema, esta vida de prática de devoção reprovada por Deus, onde vocês vivem sacrifício de tolo, adoram a Deus em vão, estão perdidos de Deus por esse entendimento maldito que vocês estão vivendo de fé reprovada por Deus. Conheçam a verdade de Deus revelada no Evangelho, que é Cristo para a tua libertação, e se converta e creia para a salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas crê em Jesus e vive nele por fé. Não é crer em regras, em dogmas, em práticas religiosas, vivendo penitência, flagelo, ritual, cerimonial, atividades, culto disso, culto daquilo. É crer em Jesus. A fé tem que ser vivida com entendimento pelo Evangelho. Fora disso, todo sacrifício de fé, toda a vida devota de fé a Deus que o povo vive dentro das igrejas, nas religiões, é vã, é reprovada por Deus. Creia na luz de Deus, que é o Evangelho, para iluminar o teu entendimento. Que o diabo ele cega o entendimento das pessoas para não contemplar a luz do Evangelho de Cristo, a verdade que liberta. O poder de Deus para salvar a tua vida e te levar a Deus, te tirar do poder de Satanás e das trevas do diabo e te trazer para Deus. É pelo Evangelho. Amém?